Muito bem. Então, vocês colocam um pouquinho mais de farinha até dar o ponto. E aí vem a melhor parte da brincadeira, que é você começar a preparar a massa. Vai tirando a massa do fundo da travessa, olha, vai limpando. Você consegue tirar tudo que está aqui, todos os excessos. E aí, trabalha com ela na mão. Deixa a criançada brincar com a massa. Ela vai ficar uma massa bem elástica, certo? Ela não vai ficar grudando mais na mão. Aliás, ela vai limpar toda a sua mão, todo o excesso que é na sua mão. Você aproveita a própria massa para limpar e deixa a massa bem homogênea, bem elástica. E ela fica bem gostosa de se trabalhar. Deixa a molecada brincar e se divertir com a massa. Faz esse trabalho por uns 10 minutos, né? O tempo que você achar suficiente para poder brincar. Depois que você fez isso, você vai separar a massa. Então, divida a massa em pequenos blocos, né? Bolinhas, montinhos. Eu vou dividir aqui em 3. Vou fazer 3 diferentes, certo? Um maiorzinho, outro menor. Para começar, então, a colorir a massa. Muito bem, eu tenho, então, 3 blocos de massa, 3 bolinhas de massa que nós vamos começar a fazer a coloração para depois brincar. Primeiro, eu vou pegar, então, uma das partes, certo? Pego uma das partes, faço um buraquinho no meio e vou pegar uma pequena colher só, né? Um pouquinho só de tinta. Não precisa ser muito não, hein, gente? Depois, se precisar mais, vocês peguem mais. Coloque um pouquinho de tinta, limpe bem na própria massa, olha. Tire o excesso na própria massa. E aí, vamos começar então a trabalhar a massa novamente com a tinta. Então, você vai dar à massa uma cor. Observe que a massa já vai ficando diferente e aí ela vai se tornar homogênea. Sempre utilize a travessa para poder, caso caia alguma coisa, né? Apesar que a tinta guache, ela não mancha. Depois você passa uma água, sai tudo. Trabalhe bastante com essa massa, dê bastante movimento nela. Você pode colocar um pouco mais, ó, tá ficando rosinha já, vai dando mais uma tonalidade nela. Lembrando, tire o excesso da tinta na própria massa, né? Ó, cai, pegue. E aí você vai dar a ela exatamente a cor que você quiser, a tonalidade que você quiser. Mais escuro, menos escuro, isso não tem problema nenhum e não interfere no trabalho com a massa, certo? Você pode até, de repente, falar assim, eu gostei desse tom, então eu vou simplesmente tirar uma parte e posso colocar mais tinta em outro tom, para que vocês tenham aí uma outra tonalidade da mesma cor. Um vermelho mais clarinho, um vermelho mais escuro, e assim sucessivamente. Vocês podem dar várias tonalidades. Nesta hora, se tiver mais crianças em casa, coloque outros para fazer também. Aí todo mundo trabalha junto, cada um escolhe uma cor e assim vai. Muito bem. Vou parar aqui para dar continuidade numa outra cor. A outra cor que eu vou fazer é a cor que eu vou utilizar então um pouco de gelatina. Você pega a gelatina em pó, coloque um pouquinho de água, dilua o suco, né? Dilua esse pó. Se observar, vai pegando uma tonalidade já, ó. Dilua a gelatina. Deixa um pouco cremosinha, do tipo tinta mesmo, né? Ela vai ficar um pouco cremosa. E aí, o mesmo processo. Pegue uma bolinha dessa de tinta que nós separamos, dessa de massa que nós preparamos e coloque um pouquinho da gelatina. Começa com um pouquinho, até para você ir dando a tonalidade que você quiser. E aí você vai trabalhar da mesma forma. Vai começar a brincar com ela, certo?
Então você consegue dar diversas tonalidades. Ah, eu não tenho tinta. Você tem beterraba? Pega um pouquinho de suco de beterraba que tem em casa. Pegue algum outro produto que você possa fazer. Pegue açafrão, coloque um pouco de água. Vai ficar um amarelo bem interessante na cor. Ó, vai dando já uma tonalidade lilás. Se você percebeu que a massa está muito elástica, muito grudando na mão, passa um pouco de farinha de trigo, até para você dar continuidade ao trabalho. Ó, tá ficando um lilás já. Como eu tô colocando, como é uma tinta mais difícil de pegar a tonalidade, e eu vou colocando mais água, isso significa que eu tenho que colocar um pouco mais de farinha. E aí eu vou chegar à cor que eu quero, certo? Muito bem. Essa é uma outra possibilidade. A outra ideia que a gente tem é de fazer com suco. Ficou grudando muito? Um pouco mais de farinha. E assim você vai dar continuidade ao trabalho. Depois eu vou fazer agora, então, com um pouco de suco. Eu escolhi aqui o suco de laranja. E aí eu vou fazer o quê? Vou também dissolver um pouquinho do suco de laranja na nossa água. Pouca água. Coloca uma quantidade de suco considerável para deixar até um pouco cremoso, porque você vai dar mais consistência para a tinta que você vai estar construindo. Aí você tem esse material, pegue a outra parte da massa e também coloque a tinta. Faça o mesmo processo. O que vai acontecer? Pode começar a ficar um pouco mais mole. Por quê, gente? Ah, porque eu estou usando água, lógico. Então, você coloca um pouco mais de farinha. Aproveita, ó. Passa aqui, trabalha a massa. Venha e dá a cor. Então, se vocês observarem, vocês vão dando várias tonalidades para a massa, né? E aí você vai ter uma quantidade diversa de cores para produzir diversos tipos de desenhos, de esculturas, ou do que vocês pretenderem fazer. Muito bem. O que é importante de tudo isso, o que é importante da nossa brincadeira de hoje, é em cima dessa massa, a gente aproveitar o tempo para contar uma história. Então, o que vale agora é que contemos histórias e possamos modelar. Então, se eu contar a história de um dinossauro, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a modelar a ideia de um dinossauro, né? Trabalhar a massa. E essa massa, ela seca. Você vê que o meu dinossauro ficou assim perfeito, né? A massa seca? A massa, ela não seca. O que vai acontecer? Com o tempo dela guardada, ela vai ficar com uma casca um pouco seca, por conta da umidade, do ar, dos lugares onde elas vão ficar expostas. O que vai acontecer? Você vai pegar, se isso acontecer, e vai trabalhar a massa sem adicionar nada. Só trabalha a massa, que você vai ter a massa novamente como ela era, elástica. E se você quiser guardar por bastante tempo, você pode pegar um plástico. Um saquinho plástico, terminou de brincar, envolve a massa num saquinho plástico e guarda. E você pode guardar na geladeira, que é também um lugar onde vai ficar bastante tempo. Ou seja, você vai ter aí um material para brincar por muito tempo e aguentar um pouco mais essa quarentena. Bom, fica aqui então a dica de mais esta oficina. Aproveite para fazer leituras, desenvolva a criatividade da criança através de uma história. Conte a história, peça para a criança reproduzir a história através de esculturas de massinha e tenha dias aí de quarentena muito mais tranquilos. Um beijo a todos vocês e obrigado por mais essa aula.